Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Torres e hoje vamos dar continuidade aqui à leitura comentada do livro Gerenciamento pelas Diretrizes. Está aqui a capinha dele. E hoje nós vamos continuar no capítulo 5. O capítulo 5 ele dá início a uma etapa que ele chama de estágio 2, práticas de golpe de faixa marrom. Estou nessa parte aqui, ó. Então, vamos lá, esse capítulo é bem grande, ele é bem complexo, ele tem quase 50 páginas de um material muito denso. Então, se você não entendeu nada, se você tentou ler e não entendeu nada, eu acho que é normal, assim, não é de se espantar, porque realmente é um capítulo denso. Ele já está num nível avançado de gerenciamento pelas diretrizes. O nível mais básico foi o estágio 1, que foi o capítulo anterior, o capítulo 4. Aqui ele já começa a avançar um pouco. E no próximo capítulo, que é o capítulo 6, vai ficar mais avançado ainda. Então, daqui para frente, só fica mais complexo. Já estamos falando de um contexto de empresas que já tem gerenciamento pela rotina, que já tem gerenciamento pelas diretrizes em algum nível, que já tem alguém responsável por conduzir a gestão da qualidade dentro da empresa. Então é importante aqui pensar que esse estágio 2 não é um estágio inicial, não é para você começar. Se você está lendo esse livro pensando em aplicar o gerenciamento pelas diretrizes na sua empresa, saiba que você vai ler o estágio 2 e o estágio 3 só de curiosidade, porque não é por aí que você vai começar. Na verdade, você nem deveria estar começando por esse livro aqui, você deveria estar começando lá pelo gerenciamento da rotina. E o gerenciamento da rotina vai te criar uma fundação, uma base para você poder seguir aqui pelo gerenciamento pelas diretrizes. Então, dito isso, o estágio 2, que é o capítulo 5, está nesse tipo de contexto, tá? Uma empresa que já tem gerenciamento pela rotina, que o pessoal já sabe o que é meta, já sabe o que é indicador, já tem rotinas de performance, já tem rotina de melhoria contínua, já tem rotina de análise e solução de problema, já tem manual escrito, já tem procedimento escrito, já tem muita coisa, já avançou muito aqui. Tá? Então por isso que às vezes esse capítulo ele fica muito fora da realidade, mas é isso mesmo, eu estou falando aqui desse tipo de contexto. Então vamos lá, como é que esse capítulo ele está dividido? Ele parte aqui de uma introdução à faixa marrom, que ele fala justamente desses pré-requisitos, que são esses que eu acabei de falar, esse contexto de tudo que você tem que ter para chegar até aqui, é um estágio 2. E depois ele passa para um fluxograma de gerenciamento pelas diretrizes. E esse quadro é o quadro 5.1. Nessa edição aqui que eu estou, é o quadro 5.1 e ele está na página 145. É o passo a passo do gerenciamento pelas diretrizes nesse estágio 2 aqui. E aí eu vou tentar dar uma aprofundada nele, só para tentar explicar uma lógica geral, assim, sem entrar no detalhe de cada ferramenta aqui, porque só esse capítulo 5 aqui dava uma série comentada de uns 15 vídeos, porque é muito denso mesmo, muito denso. Então vamos lá, vou tentar passar aqui com vocês que fluxograma é esse que ele está explicando aqui, e depois cada subcapítulo desse capítulo 5 é uma explicação desse fluxograma. Então eu resolvi ficar nele aqui para tentar te ajudar a entender um pouco a lógica que está nesse fluxograma, e depois eu entendo que esse vídeo pode te ajudar a ter uma leitura mais suave desse capítulo aqui. Tá? Então vamos lá. Então, esse quadro 5.1, ele está trazendo o que ele chama de processo de gerenciamento pelas diretrizes nesse nível de faixa marrom. E ele tem aqui 12 passos. Vou tentar passar um por um aqui para tentar explicar mais ou menos o que ele está dizendo. Então, o passo número 1, eu estou lendo aqui, tá? O livro está aqui na minha frente, eu estou aqui no quadro 5.1, é esse quadrinho aqui, ó. Então eu vou lendo aqui com vocês para tentar ajudar a explicar um pouco. A primeira etapa do quadro 5.1, ele está dizendo para estabelecer as metas anuais da empresa. Então aqui nós já estamos num cenário, você vê, de uma empresa que tem alguma maturidade. Estamos falando de uma empresa que tem algum processo,
de discussão de plano de médio prazo, plano de longo prazo. Nós estamos falando de uma empresa que tem um processo de analisar os fatores externos, sabe? Aquele tipo de análise SWOT, por exemplo, empresas que têm setores específicos para falar de planejamento. Estamos falando de reflexão sobre o ano anterior, então estamos falando de empresas que têm um processo de orçamento bem definido, que tem uma área de performance, que fica olhando para o retrovisor para ver quais foram os principais desvios. Então, o primeiro passo aqui é, com base no que aconteceu no ano passado, nas metas do ano passado, o que você conseguiu atingir, o que você não conseguiu atingir, é, baseado num estudo de mercado, o que está acontecendo com o mercado, quais são as principais mudanças que estão acontecendo no mercado, baseado no seu planejamento de longo prazo, no seu planejamento de médio prazo, o que você está querendo para sua empresa para o ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Baseado nisso, você vai tirar disso, dessa análise toda, metas anuais da sua empresa. Então, estamos falando aqui de, sei lá, expandir pontos de venda, aumentar faturamento em uma região específica, reduzir custo, aumentar investimento, sei lá, metas grandes anuais, tá? Estamos falando de metas olhando para a empresa como um todo. Então, esse é o primeiro passo para o gerenciamento pelas diretrizes nessa etapa aqui de faixa marrom. O segundo passo ele chama de projeto das diretrizes do presidente. Então, é pegar essas metas anuais da empresa e aí ele faz um quadrinho assim de metas e tem uma outra palavrinha que também já surgiu aqui, que são as medidas. Medidas são os desdobramentos das metas. Medidas. E aí ele mostra um quadrinho assim, ó. É como se fosse uma matriz. E o que está dizendo aqui? Está dizendo aqui, ó, para essa meta número A, para essa meta aqui, letra A, por exemplo, uma meta de aumento de faturamento da empresa, eu preciso de algumas medidas. Eu preciso, sei lá, aumentar o número de vendedores, medida número 1. Medida número 2, fazer mais treinamento com os meus vendedores. Medida número 3, melhorar a qualidade dos meus produtos. Sabe, são desdobramentos daquela meta. E isso é o que se chama de medidas. Eu pego uma meta e quebro ela em metinhas, vamos chamar assim, tá? De um jeito bem simples aqui, tá? Você está quebrando a meta, você está quebrando aquele problemão em probleminhas pequenos, que são medidas, que cada uma dessas medidas tem indicadores, e para cada um desses indicadores você vai transformar em uma meta. Você vai dizer qual é o alvo para aquela medida lá que você vai ter que fazer. Então, ele está falando que o projeto do presidente ter um quadro desse, pegar todas as metas que foram estabelecidas nesse estudo e desdobrar em medidas. Então eu vou ter aqui uma matriz com uma porrada de medidas que vai ser o projeto do presidente, vamos chamar assim. E o presidente vai acompanhar isso ao longo do ano para ver como que está indo esse painel aqui. Então, de forma muito simples assim, ele pegou as metas anuais da empresa, sei lá, que não devia ter muitas, tá? 2, 3. No faixa branca, né, no capítulo 4, ele fala para escolher uma. Aqui talvez tenha um pouco mais, 3, 4. E tem que quebrar essas 4 metas aqui em algumas medidas. Sei lá, 20 medidas, 30 medidas. São indicadores que o presidente vai acompanhar. O terceiro passo é o desdobramento para metas das unidades. Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é o seguinte: imagina uma hierarquia. Então, ele está imaginando aqui um presidente que tem, sei lá, 3 diretorias, e cada diretoria dessa tem, sei lá, umas gerências, e cada gerência dessa tem algumas supervisões. O que ele está chamando de unidade é essa unidade aqui, ó, a unidade básica da gestão. Essa galerinha aqui de baixo. Ele está falando o seguinte: cada medida dessa que foi ali desdobrada para o presidente precisa chegar até na unidade básica.
Então você tem que conseguir desdobrar essa meta aqui de, sei lá, aumento do faturamento. Você tem que desdobrar para a área da comercial, para a área do marketing, para a área da logística. E depois, dentro da área comercial, você tem que conseguir desdobrar para cada um dos gerentes e depois para cada um dos coordenadores de venda. E depois que aí você desdobrou isso aqui para comercial, isso aqui para o marketing, isso daqui para logística. Estou dando exemplos aqui só para vocês entenderem. Tá falando aqui de uma estrutura hierárquica grande. E se você não tem, por exemplo, se você não tem esse tanto de níveis hierárquicos, vai até onde você tem, sabe? Ah, não tem o supervisor. Então, ou quer dizer, supervisor em geral tem, é mais comum de ter, né? Não tenho diretorias. Então tá, então esquece isso daqui, ó. Pula do presidente direto para os seus gerentes. Ah, não tem esse tanto de gerente, nem toda área tem gerente. Então beleza, cara, assim, ó, tira esses gerentes aqui, vai que eles não existem. Pula do presidente direto pros supervisores aqui, ó. Não tem problema. Sabe, o lance é que pense em unidades básicas da sua empresa. Você tem uma unidade básica, você tem uma gerência comercial, e essa gerência depois tem algum supervisor, sabe, alguma coisa, um nível menor ainda, mais granular, um nível mais abaixo que o gerente. Se tiver, você tem que chegar até lá no desdobramento. Se o gerente já for o nível mais básico, então beleza, você tem que pegar a meta do presidente e desdobrar até o gerente. É isso. Essa é a ideia aqui dessas metas das unidades que ele está falando. O número 4, ele está falando de metas anuais das unidades. Então, o que ele está dizendo? Pode ser que num desdobramento desse, de metas, aí chegou lá até nas metas das unidades. Pode ser que quando o supervisor bater o olho ali, ele vai falar assim, cara, isso aí é muito maior do que eu consigo fazer ao longo de um ano. Então, se eu sou supervisor de vendas da região sudeste, por exemplo, e eu recebi 8 metas, e eu bato o olho naquelas metas e falo assim, cara, eu não consigo fazer isso daí no ano não. E eu consigo provar isso mostrando análises, mostrando números da minha área, mostrando a minha capacidade produtiva. Eu preciso priorizar algumas metas. Então, desse passo número 3 aqui para o passo número 4, nós estamos falando simplesmente de priorizar. Tipo assim, beleza, eu entendi minhas 8 metas, eu entendi isso, e agora eu preciso priorizar, porque senão eu não vou conseguir. Com base no que eu tenho aqui, eu preciso priorizar o que eu vou tentar atingir nesse ano. E essas metas anuais aqui, elas têm que conversar com as metas anuais aqui da empresa. Vai estar conversando porque foi um gerenciamento, foi um desdobramento de metas que partiu das metas anuais, mas pode ser que dentre esses pacotão de metas que chegou lá no supervisor, ele vai ter que priorizar algumas. Sem prejudicar a meta anual da empresa, mas ele vai ter que priorizar algumas. Então é isso que está falando aqui no passo número 4. E aí depois ele continua desdobrando. Gerenciamento pelas diretrizes nada mais é do que vai desdobrando, vai desdobrando, vai desdobrando. Prioriza, desdobra, prioriza, desdobra. Aí depois ele está falando aqui que já que eu defini as metas anuais das unidades, então eu tenho que definir também as medidas anuais das unidades. E já que eu defini as medidas anuais das unidades, eu preciso definir aqui no número 6 os itens anuais das unidades. É como se fosse assim, ó. Eu vou fazer um desenhão aqui. Como se fosse assim, ó. Eu tenho uma meta. E uma meta é um negócio grande, assim. Tipo, aumentar faturamento. É uma coisa grande. É uma coisa que envolve várias áreas. É uma coisa que envolve uma porrada de coisa que você tem que fazer para aumentar faturamento. E às vezes nem tudo aqui está no seu controle. Às vezes tem coisa que está até fora da empresa. Tipo, como é que você vai aumentar faturamento se você não tem aumento de demanda, por exemplo? Será que você tem mercado para isso? Às vezes não está no seu controle. Mas o que ele está falando é que uma meta ela é desdobrada em medidas.
Então eu tenho aqui uma medida, medida, medida. E depois ele está falando que medidas são desdobradas em itens. Itens, item 1, que eu tenho o item 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que ele está falando. Ele está desdobrando ali. Então, vou voltar lá. Ó. Tem as metas anuais das unidades. Estou aqui. Aí desdobrou em medidas anuais das unidades e desdobrou em itens das unidades. É isso. Itens das unidades. Então foi só um desdobramento aqui em metas, medidas e itens. É isso que está dizendo o número 4, 5 e 6. Depois que chegou no 6, não tem mais o que fazer. Aí o negócio está bem mastigadinho assim na mão do supervisor, sabe? Cara, você tem que melhorar o percentual dos pedidos entregues no prazo de 85% para 90%. Não tem mais o que desdobrar isso, sabe? Eu cheguei na base assim. Se eu cheguei lá no supervisor da logística e ele é o cara responsável por despachar os pedidos e eu tô vendo que ele despacha pedidos atrasados. Ele tem 2 dias para despachar pedidos. E eu tô vendo que ele está despachando pedidos em 2,3 dias. Eu consegui medir isso. Então eu falo para ele, cara, a sua meta é despachar 98% dos pedidos em até 2 dias. Não tem mais para onde ir, sabe? Isso já é um item anual que faz parte de uma medida de melhorar o percentual de entregas no prazo, que faz parte de uma meta, que é aumentar faturamento, por exemplo, sabe? Aumentar faturamento tem muito a ver com o quanto você entrega no prazo. Quanto mais você entrega no prazo, mais aumenta a sua probabilidade de vender mais. Porque se você é uma empresa que sempre fura com o prazo do seu cliente, provavelmente seu cliente, não sei se ele vai voltar tanto assim. A não ser que você tenha um produto de extrema qualidade e o cara não está nem aí para o prazo de entrega, se você atrasa ou não, porque o negócio que você faz é tão único que ele prefere esperar. Ou que você tem um negócio de um custo super competitivo. Ou seja, o seu preço é tão bom que eu não me importo se você atrasa ou não. Mas é muito difícil isso, tá? Muito difícil. Eu só estou dando esse exemplo para dizer que entregar os pedidos no prazo tem muito a ver com o aumento de faturamento, por exemplo. Então, quando você chegar aqui no número 7, o que você tem que fazer? Executar. Não tem mais para onde ir. O ano já começou. Você já tem seus indicadores, já tem as metas que tem que bater. Então, execute. Execute as diretrizes. E aí depois, quando eu estou aqui no número 8, ele está falando para você rever constantemente o conteúdo das diretrizes. Então aqui eu já estou falando de revisar. Vocês vão ver que aqui eu encerro um PDCA. Então eu estou falando de revisar. Depois eu estou falando de acompanhar resultados. Acompanhar o progresso, conduzir reflexão. Aí o número 10 aqui é uma reflexão. Aí depois diagnósticos. Diagnóstico para ver o que você bateu de meta, o que você não bateu de meta. E depois mais uma reflexão. Olha aqui, ó, esse aqui é um PDCA gigante. Ó. Você passou o passo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazendo um planejamento. Depois você executou. Depois você começou a verificar, ó, revisar os resultados e avaliar os resultados. Você está aqui fazendo um check. E depois você está fazendo um A, que é refletir, fazer diagnóstico, ver o que deu certo, o que deu errado, o que precisa melhorar. Isso aqui é um grande PDCA. Por isso que o mais importante de tudo que você tem para aprender em relação ao gerenciamento do ponto de vista que, como o Falcone ensina, é aprender a fazer o PDCA. Nada foge do PDCA. Então, aqui esse capítulo 5, eu quero encerrar por aqui. Ele é um grande PDCA, só que muito mais detalhado,
com muito mais ferramentas, com muito mais etapas do que um PDCA do capítulo 4, por exemplo, de gerenciamento pelas diretrizes, e do que um PDCA simples para resolver um problema. O gerenciamento pelas diretrizes, o livro Gerenciamento pelas Diretrizes, ele faz um PDCA para um problema só. Ele está te ensinando a fazer um PDCA para um problema. Ele está te ensinando a identificar um problema, saber como que mede esse problema, saber como que você analisa qual que deveria ser um resultado bom para esse problema e como que você monta um plano de ação, como que você executa, como você verifica, como você analisa. Então é como se fosse uma versão disso daqui que está na tela, muito mais simplificada. Só que aqui no gerenciamento pelas diretrizes, nós estamos falando de fazer um PDCA gigante para a empresa inteira, todo mundo ao mesmo tempo, mas todo mundo indo para o mesmo caminho, para a mesma diretriz. Então é um pouco disso assim a mensagem do gerenciamento pela diretriz. É um grande PDCA feito em conjunto, ao mesmo tempo, para levar todo mundo para a mesma diretriz. Beleza, turma? Então é isso. Aqui a gente fecha o capítulo 5 e depois a gente continua aí no capítulo 6. Valeu, abraço.